Bom dia, crianças, como vão? Tudo bem? Graças a Deus por mais uma semana que passou e uma semana chegando. Vamos continuar nossa aula, vamos mais uma vez, né? Adorar o Senhor, tá certo? Vamos cantar nossa musiquinha? Um bom dia pra você, a nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. E vamos orar agradecendo a Deus por mais uma semana. Nosso maravilhoso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te adorar. Te adorar porque o Senhor é bom, o Senhor é precioso, o Senhor é o único Deus que merece glória e louvor. A Ti, Senhor, nós damos glórias e louvores. Ó Pai, abençoe a nossa aula, que hora vai se iniciando, ó Pai. Cuida de nossas vidas, abençoe cada uma das crianças que estão ouvindo a Tua palavra, que elas possam, ó Pai, estar aprendendo mais e mais do Senhor e colocando em prática aquilo que estão aprendendo. Pai, abençoa a nossa aula hoje. Nós te agradecemos tudo, Senhor, no nome precioso de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? E graças a Deus. Vamos cantar uma música de adoração ao Senhor, não é? Tão grande é meu Deus. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Isso mesmo, nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Como é bom adorar o Senhor. E vamos cantar a nossa música que nós cantamos sempre, né? Nossa música oficial. Meu Salvador bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger. Meses e anos tudo há de passar, mas Ele o mesmo há de ser. Meu Salvador bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger. Meses e anos tudo há de passar, mas Ele o mesmo há de ser. Graças a Deus, nós já sabemos que tudo pode passar, mas o nosso Salvador nunca. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, crianças? Vamos continuar cantando a nossa música que fala do livro precioso, não é? O livro perfeito, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Oh, como nós devemos amar a nossa Bíblia, obedecer a palavra de Deus, cuidar bem de nossa Bíblia, colocar em prática aquilo que ela ensina, porque é tão bom, não é, crianças? É muito precioso. Então vamos cantar a nossa música bem bonita. O livro que é perfeito, que trago no meu peito e sempre traz proveito, é a Bíblia só. De Deus tal livro veio, eu sempre o leio, eu piamente o creio, é a Bíblia só. O livro que proclama que Deus a todos ama, que dá prazer e fama, é a Bíblia só. Isso mesmo, a Bíblia, a palavra de Deus. Crianças, vocês lembram o nosso pedacinho da semana passada? Vamos recordar. Está lá na palavra de Deus, não é? Lá no Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25. Lembram? Então você já sabe. O que é a Bíblia? Ela é a palavra de Deus. A palavra viva, a palavra eterna. E a Bíblia está dividida em duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento. A segunda parte é o Novo Testamento. E sabe, crianças, a Bíblia, que está dividida em duas partes, e a primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento, ele tem 39 livros. A segunda parte da Bíblia
tem 27 livros. E a Bíblia inteirinha tem 66 livros. Por isso ela é uma biblioteca, não é? Quando você vai numa biblioteca, você encontra muitos livros, né? Livros de toda qualidade, não é verdade? Na biblioteca. A Bíblia também. Aqui tem livros da lei, tem livros proféticos, tem livros poéticos, tem livros históricos, vários livros, não é? Nós podemos encontrar aqui. Então, ela é uma biblioteca, a palavra de Deus, que é tão preciosa em nossas vidas. Nunca vamos esquecer que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela está dividida em duas partes. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. E que o Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. Hoje, o nosso pedacinho continua na segunda parte da Bíblia, no livro de Efésios, que vocês já sabem, não é verdade? Então vamos recordar, vamos falar comigo. Efésios 4:25, o que é que diz lá? Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Efésios 4:25. Eu sei que você já aprendeu, né? Coisa boa. Semana que vem temos mais um pedacinho, um novo pedacinho. Vamos continuar decorando versículos. Porque, crianças, quando você aprende um versículo, coloca esse versículo no coração, a palavra de Deus diz que sua vida espiritual fica fortalecida. Versículos da Bíblia fortalecem a vida espiritual. Ajuda você a crescer, não é? Crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então é muito bom decorar versículos, tá certo? E vamos cantar a música que nós aprendemos a semana passada. Nós falamos da mentira, não foi? Vamos continuar hoje falando sobre Absalão e o engano que ele estava fazendo ali, enganando o povo, enganando o rei Davi. E vamos ver o que foi que deu, né? Tanto engano. Então vamos cantar. Deixa a mentira. Cante comigo. Deixa a mentira, fala a verdade. Deixa a mentira, fala a verdade no teu coração. Jesus te ama, é teu amigo e pode te ajudar. Deixa a mentira, fala a verdade no teu coração. Mais uma vez. Deixa a mentira, fala a verdade. Deixa a mentira, fala a verdade no teu coração. Jesus te ama, é teu amigo e pode te ajudar. Deixa a mentira, fala a verdade no teu coração. Isso mesmo, vamos deixar a mentira, porque a mentira não é coisa boa, não é? Já sabemos, crianças, que o pai da mentira é aquele inimigo de Deus, Satanás. Então, deixa a mentira. Vamos falar sempre a verdade. Crianças, vocês lembram? A semana passada, não é? Deixamos Davi ali, todo preocupado, mas confiando no Senhor. Vocês lembram? Ele encontrou o seu conselheiro lá em cima na montanha, não é? E ele pediu a Uzai, o seu conselheiro, que fosse para Jerusalém. Uzai seria mais útil lá no palácio do que com Davi. Davi recebeu aquela notícia ruim, lembram? Que Aitofel estava lá agora, ao lado de Absalão, se virou contra Davi, e Davi já sabia que Aitofel era um bom conselheiro, dava conselho bom, por isso ele pediu a Uzai que fosse para o palácio também. Uzai nem queria, mas você lembra? Davi, ele falou, por favor, Uzai, vá por mim, faça isso por mim, por favor. Lá você vai ser mais útil. E Uzai obedeceu o rei. Ele deixou Davi lá e ele foi se juntar a Absalão e a Aitofel. Mas ele estava, o quê, crianças? Fingindo, não é? Ele não estava não do lado de Absalão, não. Mas ele queria saber qual é o conselho que Aitofel vai dar. Será que o conselho dele vai ser melhor? E por isso ele orou. Lembra que ele entrou em Jerusalém? Ele orou, ele pediu a Deus, Deus, salva o rei. Deus, salva o rei. E Deus ouviu a oração de Davi, quando pediu a Deus, não é? Para fazer o conselho de Aitofel virar em uma loucura. E também Deus ouviu a oração de Uzai,
que pediu para salvar o rei. Sim, crianças, Deus tinha um plano na vida de Davi, porque o nosso Deus, ele é precioso. O nosso Deus é um Deus maravilhoso que cuida de nós. Ele trabalha para aqueles que esperam nele. Crianças, nós só precisamos esperar no Senhor, nós só precisamos confiar, ficar honestos. Nós sabemos que Absalão, ele era desonesto, ele estava enganando as pessoas, ele estava enganando o rei para conseguir o que ele queria. Mas não era nada de coração. Mas quando a gente faz a vontade de Deus e fica sincero e fica honesto, Deus nos abençoa. Por isso, meninos e meninas, hoje de manhã, mais uma vez pense, você precisa ser honesto em todos os momentos, mesmo quando não estiver perto dos seus pais, mesmo quando não estiver na igreja, mesmo quando estiver longe, lá no meio de pessoas que nem temem a Deus, você precisa ser honesto. Haja o que houver, seja honesto. Nunca pratique mentira. Nunca fique falando a mentira, porque a mentira não é coisa boa. Deus não vai abençoar aquelas pessoas que ficam na mentira, mas Deus vai abençoar quem está falando a verdade, quem está usando de honestidade. Oh, crianças, Davi era honesto. Ele queria fazer a vontade de Deus e por isso ele estava esperando em Deus. E agora, Uzai entra no palácio e lá, ó, quem está ali? Absalão e Aitofel. Aitofel, criança, dando ali aquele conselho bom para Absalão. E Absalão estava ouvindo o conselho de Aitofel. Sabe o que foi o conselho de Aitofel? Aitofel disse para Absalão, Absalão, você não deve ir para a batalha. Você prepare 12.000 homens e mande esses homens ainda hoje à noite. Certamente que o rei, ele está sozinho, ele não está com os homens. Certamente que você conhece seu pai. Ele está lá, ó, como uma ursa, né? Ele está muito agoniado, sozinho, ele não vai ficar ali junto com os homens. Então, hoje não vai dar certo. Por quê? Porque você vai mandar os homens hoje? Não, o Aitofel estava dizendo, mande seus 12.000 homens hoje, né? E vai dar tudo certo. O rei, ele vai ficar muito nervoso e ele vai perecer e você vai capturar, vai dar certo. Isso era o conselho de Aitofel. Era o conselho bom. Era isso mesmo que Absalão tinha que fazer. Naquela mesma noite, mandar os seus 12.000 homens. Sem ele não ia. Mas aqueles 12.000 homens iam vencer o exército de Davi. Mas, crianças, Deus estava ali. Deus estava ali usando Uzai para que aquele conselho de Aitofel fosse uma loucura para Absalão. Então ele, pela primeira vez, ouviu o conselho de Aitofel e disse, Aitofel, seu conselho é bom, mas vamos ouvir Uzai. Vamos ouvir Uzai. O que é o conselho que ele tem? Uzai, você ouviu o conselho de Aitofel? E aí, você concorda com o conselho dele? Ou você acha que você tem um outro conselho diferente? E naquele momento, crianças, Deus usou mesmo o seu servo Uzai, que estava ali, mas era sincero. Ele estava confiando no Senhor e o Senhor estava cuidando de Davi. Então Uzai disse, olha, Absalão, dessa vez o conselho de Aitofel não é bom. Você conhece seu pai, ele deve estar muito furioso, como aquela ursa, quando ela tem seus filhotes e os filhotes são roubados. Você sabe como a ursa fica? Assim é seu pai, você conhece bem ele. Ele não está quieto, não. Ele não está junto com os homens, não. E se a gente for para lá hoje à noite, certamente o exército vai cair. O exército de Absalão vai perecer. E as pessoas vão ouvir que o exército pereceu. Não vai ser bom. Mas o meu conselho, ele falou, Deus estava dirigindo ele, crianças. Ele disse, o meu conselho é este. Não ir hoje à noite, mas amanhã. Prepara os homens para a batalha. E você, Absalão, você mesmo vai com os homens. Você vai à frente dessa batalha. E aí vai dar certo. Por quê? Porque eles nem vão estar esperando, e ali você vai chegar com os seus 12.000 homens e seu exército vai ser vencedor. Ó crianças, mas quando Uzai falou aquele conselho, foi guiado por Deus. Era Deus dirigindo, porque certamente Deus não ia deixar
esse Absalão ser um vencedor. Ele com engano, com maldade no coração, querendo a derrota do rei Davi. Claro que Deus não ia, não é? Abençoar aquele engano, aquele pecado, porque ele estava ali desonesto, enganando, e nós sabemos que essas coisas não agradam a Deus, que Deus não é autor de pecado, que Deus não gosta do pecado. Então, ele disse, eu dou esse conselho para você. E aí, Absalão, que estava tanto enganando os outros, nem percebeu, crianças, que estava sendo enganado agora. Ele estava sendo enganado, mas ele concordou, disse, o conselho de Uzai é melhor. O conselho de Uzai é melhor. E então, deixaram para ir no dia seguinte, preparando tudo para a batalha. E, crianças, Uzai, quando ele pôde, ele chamou 2 rapazes que estavam já ali preparados, né? Sem que Absalão nem soubesse. Ele deu um jeito de mandar um recado para Ahimaaz e Jonatas, que eram 2 rapazes que estavam do lado de Davi, sim, e estavam ali na cidade, em alguma casa. E então, Uzai mandou o recado. Vai falar para Davi que se prepare, porque amanhã vai se dar a batalha. Então que ele fique preparado. E aqueles 2 foram lá naquela noite, avisaram para Davi. E a Bíblia diz que Davi preparou tudo. E quando foi no dia seguinte, crianças, Absalão foi com seu exército. Ele foi à frente. E a Bíblia diz que foi uma batalha. Perderam. O exército de Absalão perdeu. Caíram 20.000 homens, crianças, do exército de Absalão. Mas, quando o exército de Davi estava preparado, sabe o que aconteceu? Davi, ele estava ali querendo ir também, mas os seus homens disseram, rei Davi, não queremos que o senhor vá conosco, o senhor vale mais do que 10.000. Não, rei Davi, o senhor não vai, fica aqui, que nós vamos lutar pelo Senhor, porque nós não queremos que o Senhor vá e seja morto. Então fique aqui. E eles insistiram muito com Davi e disseram que não queriam que Davi fosse para a batalha. Davi precisava ficar lá. E Davi ficou fora da batalha e seus homens foram para batalhar. E a Bíblia diz, crianças, que quando eles estavam saindo, o rei Davi, que ainda amava tanto seu filho, mesmo depois que Absalão fez o que fez com seu pai, ele amava seu pai. E ele amava seu filho. E ele queria o melhor para o seu filho. Então, ele falou para aqueles homens, olha, tudo bem, eu não vou para a batalha, mas por favor, tratem com brandura o jovem Absalão. Tratem ele brandamente, não façam nenhum mal com ele. Davi pediu isso. E eles falaram que sim. Mas, quando chegou lá na batalha, crianças, que começou aquela luta, não é? Uma guerra. A Bíblia diz que Absalão, ele estava montado no seu animal. Absalão, ele tinha uns cabelos bem longos, bem bonitos, não é? E ali no meio daquela batalha, ele correndo, né? Pelo meio das árvores, em cima do seu animal, correndo, correndo. De repente, a Bíblia diz, crianças, que os cabelos de Absalão, que eram tão compridos, eles se enrolaram assim numa árvore e eles ficaram lá naquela árvore, tudo enrolado, os cabelos. E aí, o animal passou à frente e Absalão ficou lá pendurado pelos cabelos naquela árvore. Quando ele estava lá pendurado naquela árvore, passou um soldado israelita e viu. E ficou assustado. E ele correu para falar com o comandante de Davi, que era Joabe. E olha, ele veio correndo e falou, olha, capitão Joabe, eu vi Absalão. E Joabe perguntou, e você fez o quê? O que você fez com ele? E ele disse, eu não fiz nada, porque o rei Davi pediu para tratar o seu filho com brandura, eu não fiz nada. E Joabe disse, você perdeu de ganhar 10 moedas, eu ia te dar 10 moedas de prata. E ele disse, capitão, nem que o senhor me desse 1.000, eu não ia fazer isso porque o rei pediu para não fazer nada de mal com seu filho. E aquela hora, Joabe disse, eu não vou ficar aqui perdendo tempo com você não, eu não vou conversar com você não. E ele, deixou aquele soldado ali e ele foi correndo para ver se encontrava mesmo Absalão. Quando chegou criança lá no meio das árvores, lá estava mesmo Absalão, né? Pendurado pelos cabelos naquela árvore.
E a Bíblia diz que Joabe então feriu. Joabe feriu Absalão. E Absalão morreu. Quando Absalão morreu, Joabe tocou as trombetas e acabou a guerra, pronto, terminou. E o exército de Davi foi vencedor. E Absalão perdeu a batalha, porque, claro, Deus não ia concordar. Ninguém pense que vai enganando, enganando, enganando e vai ser vitorioso. Com engano, com falsidade, com desonestidade, nunca podemos vencer nada, crianças. Por isso nós temos que falar a verdade sempre. Nós temos que ser honestos sempre, mesmo quando for difícil. Deus quer que você fique honesto. Deus quer que você fale a verdade, meninos e meninas, lá na sua escola, lá em casa, com papai e mamãe, com seu irmãozinho, com quem quer que seja, em qualquer lugar, nós precisamos falar sempre a verdade, nunca a mentira. Então, crianças, quando aquela guerra cessou, Joabe e todo o exército vieram, né, correndo para falar com Davi. Olha, rei, nós fomos vitoriosos, o exército do rei foi vencedor. Mas o rei queria saber, e Absalão? E Absalão? Me falam de Absalão. E logo chegou o mensageiro avisando: o exército foi vencedor sim. E Absalão está morto. Ó, crianças, o rei Davi ficou muito triste. Quando ele soube que o seu filho estava morto, a Bíblia diz que ele chorou muito. Ele quis que ele morresse em lugar do seu filho. E ele ficou chorando, muito triste, e dizendo: oh, meu filho Absalão, oh, meu filho. Mas Joabe chegou, e Joabe conversou com o rei. E Joabe fez entender: rei Davi, nós nos esforçamos, nós arriscamos nossas vidas para ir lá vencer pelo Senhor. E o Senhor está triste assim? Ó, rei, se conscientize. O Senhor tem que voltar para Jerusalém. O Senhor tem que voltar para o palácio, porque o Senhor é que é o rei. E ali, o rei Davi realmente, né? Ele caiu em si, entendeu. E a Bíblia diz que naquela hora, todas as pessoas vieram, né? E as pessoas concordaram, as pessoas aplaudiram, as pessoas abraçaram Davi. E ele, crianças, voltou vitorioso para o palácio, lá em Jerusalém. Trouxe muita alegria, né? Aos seus servos, aos seus familiares, aqueles homens que estavam do lado dele. Oh, como foi bom! Deus, ele sempre dá a vitória àquele que está com a razão, aquele que está fazendo o que é certo. Nunca esqueça, meninos e meninas, que nós precisamos andar na verdade, que nós precisamos fazer o que é certo para que nós possamos ser vitoriosos. Como Davi foi vitorioso ali, voltou para Jerusalém, entrou no palácio novamente e Deus abençoou a sua vida. E Absalão não teve essa sorte porque queria enganar, estava fazendo coisas que não eram do agrado de Deus e por isso, não é? Ele recebeu o seu castigo. A Bíblia diz, crianças, o salário do pecado é a morte. Então, o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nunca esqueça, Deus ama você muito. Ele amava tanto Davi e ele ama tanto você. O Senhor Deus, ele está sempre do lado daquele que faz o que é vontade dele, que faz o que é certo e vai abençoar. Então, você quer vitória? Você quer uma vida de bênção? Ande na verdade. Tome o lado de Jesus. Fica firme e fiel, honesto, falando o que tem que falar, a verdade, sempre. E Deus assim vai te dar vitória, tá bom, crianças? Então vamos cantar aquela música, A Vitória para Mim, pelo sangue do Cordeiro, a vitória para mim. Vamos cantar? A vitória para mim, a vitória para mim, pelo sangue do Cordeiro, a vitória para mim. Vencer, 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 pelo sangue do Cordeiro, eu irei vencer. Amém, crianças? E tenha uma semana vitoriosa, tá bom? Andando na verdade, falando o que é certo.
e Deus vai estar com você. Deus abençoe, crianças, cada um de vocês. Tenha uma boa semana e a gente se encontra novamente a próxima semana, tá bom? Vamos terminar com a oração. Nosso Pai, nosso querido Deus, nós queremos, Senhor, terminar nossa aulinha hoje agradecendo a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é precioso, nós Te amamos, ó Deus, sonda os nossos corações, Senhor, tira de nós aquilo que não é bom, tira de nós a desonestidade, a mentira, nos ajude, Senhor, falar sempre a verdade, andar no Senhor, andar perto com o Senhor, fazendo aquilo que o Senhor quer. Nos dê uma boa semana, abençoe os nossos alunos. Ó Pai, agradecemos tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos alunos, e até a próxima vez. Vamos terminar? Até logo pra você, a nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Deus abençoe, boa semana e até a próxima.